Olá, arteiros! Sejam bem-vindos a mais um Laboratório Arteiros. E na nossa experiência de hoje, a gente vai falar sobre algo presente na vida de todos nós, mas que às vezes a gente conhece pouco: a luz. Pois é, hoje a gente vai entender um pouquinho de como a luz é formada com a experiência O Disco de Newton. Bom, e você já ouviu falar em Newton? Newton foi um grande nome da ciência. Sabe quando a gente ouve falar que Pelé ou Maradona foram grandes nomes, grandes craques das gerações dos nossos pais e avós? Ou ainda que Cristiano Ronaldo e Messi são grandes nomes da nossa geração? Pois é, Newton foi um grande craque também, mas da ciência. Considerado até hoje um dos maiores nomes da ciência, Newton ganhou até a honraria de Sir pela corte inglesa. Bom, Newton viveu também numa época conturbada. Ele também fez quarentena, ele também fez isolamento por conta da peste negra. E nessa época, Newton fez grandes contribuições para a ciência como um todo, para a matemática, para a física, para a química, para a filosofia e muito mais. Uma das grandes contribuições de Newton nessa época foi o estudo da luz. E por isso, a nossa experiência de hoje chama O Disco de Newton. Então, vamos lá. Então, para a experiência de hoje, vocês vão precisar de papel, cartão, e com uma folha dessa, gente, dá para fazer experiência para a família toda. Vocês vão precisar de lápis de cor, e depois eu vou colocar aí para vocês quais são as cores que a gente vai usar, que são cores específicas, tá? Você vai precisar de bolinhas de gude, que eu tenho certeza que vocês devem ter algumas aí em casa perdidas. Você vai precisar de uma tesoura, de preferência sem ponta. Você vai precisar de durex, e pode ser tanto do grande como do pequeno. Uma régua, um lápis e um compasso. Se você não tiver um compasso, gente, que é aquele instrumento que a gente usa no desenho geométrico na escola, vocês podem simplesmente usar ou o durex de vocês, se for grande, ou um pote ou um copo para fazer uma circunferência. Também serve, tá bom? Então, para começar, a gente vai construir o nosso disco. Para isso, a gente vai usar o compasso ou qualquer utensílio doméstico que consiga fazer uma circunferência perfeita, tá? Se vocês estiverem com o compasso, a dica é deixar com 5 centímetros de abertura. E assim, quando ele fizer o giro, ele vai ficar com 10 centímetros de ponta a ponta ou de diâmetro. Beleza? Agora, se vocês tiverem um copo em casa ou um pote para fazer a circunferência, também dá certo. Então vamos lá. Eu vou começar construindo o meu disco aqui. Então primeiro eu vou medir os 5 centímetros, certo? E vou fazer o giro, certo? Só para fazer a marcação, tá, gente? Não precisa ser muito forte para não ficar muito marcado na parte branca, certo? Então, eu já fiz aqui o contorno e agora eu vou recortar com a minha tesoura sem ponta. Bom, pessoal, e depois de fazer o nosso disco, ele tem que estar assim, ó. Nem muito grande, nem muito pequeno. Esse aqui é o tamanho ideal, certo? Bom, e agora que a gente tem esse círculo bonito, a gente vai dividi-lo em 7 partes iguais. Para dividir essa circunferência em 7 partes iguais, independentemente dela ter sido feita com um compasso, com um pote ou com um copo, a gente vai precisar do centro dela. Esse pontinho A que apareceu aí agora para vocês. Se vocês fizeram com um pote ou com um copo, basta pegar uma régua, medir a circunferência de ponta a ponta e dividir o valor encontrado por 2. Vocês vão encontrar exatamente o centro dela. Agora, no caso de quem fez com compasso, é mais fácil, porque vocês já precisaram determinar o centro da circunferência para traçá-la com o compasso, não é verdade? Bom, para quem fez então com um copo ou com um pote, vocês vão pegar esse ponto A e vão traçar 7 segmentos, como apareceu aí para vocês. Com a régua, bem caprichado, vão dividir essa circunferência em 7 partes, como se fosse uma pizza, só que de 7 pedaços, tentando deixar todos do mesmo tamanho, bem caprichado. Agora, para quem fez com o compasso, vai ser um pouquinho mais preciso. A gente vai escolher um ponto qualquer em cima da circunferência e esse ponto automaticamente já vai estar aí a uma distância do centro igual a 5 centímetros, que foi a medida que a gente usou para poder construir a nossa circunferência, não é verdade?
Bom, a partir daí a gente vai usar uma medida especial de 4,3 centímetros a partir do ponto que a gente já tem para encontrar o próximo ponto, certo? O ponto aí C. E aí, a partir desse C, basta ligá-lo com o centro da circunferência e a gente já tem uma nova subdivisão. É só repetir o processo. Pega o C, coloca 4,3 com a régua e encontra o próximo ponto. A partir desse ponto novo, basta ligá-lo com o centro da circunferência e a gente tem uma nova divisão. Repete o processo. 4,3, encontra o próximo ponto e vai ligando aí com o centro da circunferência para encontrar uma nova subdivisão. A partir daí, gente, é só repetir esse mesmo processo. Essa medida especial de 4,3 centímetros, ela já foi calculada antes, tá? Para que desse certinho a quantidade de 7 partes da nossa circunferência, para que fosse o mais preciso possível. Então, com o compasso, realmente vai ficar um pouco mais preciso. Não vai precisar fazer a olho, tá bom? Então, é sempre isso. A partir do ponto que a gente já tem, a gente mede 4,3 para encontrar o próximo ponto. E ligando com o centro, a gente vai chegar no resultado final das 7 subdivisões. Agora que as divisões estão feitas, é hora da gente colorir o nosso disco de Newton. Vocês se lembram quando eu falei que as cores eram específicas e elas tinham uma ordem específica? Pois é, deem uma olhadinha nesse desenho. Aqui está exatamente a ordem, a sequência que vocês têm que seguir para colorir o disco de Newton de vocês. A gente tem que obedecer essa sequência, senão na hora que a gente for girar, pode ser que ele não mescle as cores muito bem, tá bom, pessoal? Então a gente tem aí vermelho, violeta, o anil, que é um azul escuro, o azul, verde, amarelo e laranja. Sigam essas cores que vai dar tudo certo, beleza? Bom, pessoal, e agora que a gente já tem o nosso disco no tamanho certo e com as cores certas, a gente vai fazer um furinho no centro dele. Vocês podem usar o próprio lápis de vocês, se estiver bem apontado, ou vocês podem usar a ponta da tesoura para fazer esse furinho. Cuidado que ele não pode ser muito grande, porque a ideia é usar a bolinha de gude no centro desse disco de Newton para fazer o giro dele de maneira mais fácil. Então, a bolinha tem que encaixar bem justinha no centro do disco, tá bom? Não pode atravessar ele. Então vamos lá. E com o próprio lápis, ó, a gente consegue fazer. Ó. Com o próprio lápis eu já consegui fazer o furo, certo? Já dá para ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. Mas eu vou aumentar um pouquinho com a tesoura ainda. Bem no centro, tá, gente? Bem no centro. Pronto. Agora, a gente vai tentar encaixar a bolinha de gude bem aqui no meio. A dica que eu dou para vocês, gente, é o durex. O durex, ele vai terminar aí de colar essa bolinha de gude dentro do nosso disco de Newton, tá? Então ele vai ajudar bastante a gente. Tem que ficar desse jeito, olha. Então aqui eu vou dar um zoom para vocês de como ficou o meu disco de Newton. Então reparem, ó, olhando de lado, que a bolinha de gude, na verdade, ela fica só um pouquinho na parte de cima. A grande maioria do tamanho dela, do espaço dela, é para baixo, tá vendo? Para que ela possa, ó, ter contato com a mesa e girar, entenderam? Então a ideia é colocar na parte de cima o durex, prendendo ela, e aqui na parte de baixo, o durex entre ela e o papel cartão, certo? Mas deixando ela livre, certo? Bom, pessoal, então agora que a gente já fez o nosso disco e eu já mostrei para vocês como ficou, é a hora de testar. E vocês perceberam uma mudança aqui no cenário? Pois é, a gente precisa de uma superfície lisa para fazer com que o nosso disco gire da melhor maneira, beleza? Então, com muita delicadeza, para a bolinha não soltar, a gente vai segurar aqui na parte de cima do disco e vai girar. Vamos lá. Vocês conseguiram ver daí?
Eu vou aproximar um pouquinho, dá uma olhada. Bom, pessoal, então vamos dar um zoom? Vamos lá. Fazer de novo. Conseguem perceber a cor que é formada? Quanto mais rápido a gente girar, melhor é. O que parece para vocês, hein? Qual é a cor formada no nosso disco de Newton? O legal, gente, é que com a bolinha de gude, a gente pode ficar fazendo por muito tempo. É isso aí. Então agora que vocês puderam ver mais de perto aí no zoom o resultado final da nossa experiência, é hora da gente entender o porquê desse resultado. Mas antes, eu queria falar que pode ser que o disco de Newton de alguns de vocês não tenha formado um branco clarinho, como o do meu jaleco, por exemplo, mas um cinza um pouco mais claro, né? Bom, isso já era esperado, e o motivo é o seguinte: a cor que a gente usa para pintar o disco de Newton, se for giz de cera, se for lápis de cor, se for guache, é uma cor chamada cor pigmento, que é uma cor um pouquinho diferente da cor na natureza, de como a luz se comporta na natureza. E por esse motivo, quando a gente junta, forma um cinza um pouquinho mais claro e não exatamente um branco. Isso já era esperado. Mas, de qualquer modo, a gente consegue provar o objetivo da nossa experiência, que era entender que o branco é formado por todas essas cores juntas, né? E um exemplo muito clássico disso, por exemplo, na natureza, é o arco-íris, né? O que é o arco-íris? É um fenômeno natural aonde os raios solares, que têm luz branca, incidem, eles atravessam as mini gotículas de água da chuva e ao atravessá-las, essa luz branca se separa nas 7 lindas cores do arco-íris. Então, no arco-íris a gente pode perceber que o branco se separa nas 7 cores. E aqui a gente pode perceber que quando a gente pega essas 7 cores e junta, a gente forma o branco, né? Então, esse era o objetivo da nossa experiência, entender a composição da luz, né? E tem mais uma informação que eu queria deixar aqui para vocês. Pode ser que para alguns de vocês, quando giraram o disco de Newton devagar, vocês não formaram o branco. Vocês só conseguiram ver as cores um pouco mais misturadas, mas não exatamente o branco. Bom, isso também já era esperado. A gente tem que girar o disco de Newton bem rápido para que a gente forme o branco. E o motivo é o seguinte: a nossa visão é muito apurada. Se a gente gira esse disco a ponto de que a nossa visão consegue perceber a diferença entre as cores, a gente não forma o branco. Agora, se a gente gira bem rápido a ponto de que a visão não consegue ter tempo para distinguir qual é a cor que está girando, o resultado final vai ser a junção de todas e vai formar o branco, né? Um exemplo disso, gente, é o cinema. Eu não sei se vocês sabiam, mas o cinema, ele na verdade é formado com vários quadros, várias imagens que passam super rápido a cada segundo. O olho humano, ele consegue perceber até 24 imagens por segundo. Acima disso, o resultado é um grande filme. É uma grande junção de todas essas imagens. E é assim que o cinema trabalha. E é assim que o nosso disco de Newton funciona também. Se a gente girar ele muito devagar, a nossa visão, que é muito apurada, consegue perceber a diferença entre as cores. Mas se a gente girar bem rápido, essas cores, elas se juntam como num filme e formam o branco. Legal, né? Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A experiência de hoje foi bem artística. Vocês puderam pintar, puderam brincar. E esse é o nosso objetivo. Na semana que vem tem muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E curtam, comentem, compartilhem. Depois falem pra gente se vocês conseguiram fazer o disco de Newton. Interajam com a gente aí. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.